Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa. A nossa nova casa! Este cantinho de Natal. Ai, é verdade. It's beginning to look a lot Like Christmas. A Cláudia, It's time. Pronto, é a Cláudia que faz isto tão bem. Mas é verdade. Inauguramos hoje o nosso cenário de Natal. Que melhor maneira, com brilho. com brilho, e já vão ver mais, não é? Daqui a bocado, quando fizermos Aqui o não plano sabe nada. aberto. Eles ainda não o veem, têm que ver mais daqui a bocado. Então é um prazer estar aqui consigo. Já sabe, de segunda a sexta-feira, este é o seu spot. Este pode ser o seu spot. Pode. E agora aqui já um bocadinho mais natalício. Eu sei, nós não começámos o Natal muito cedo, porque normalmente em novembro já há Natal. Nós aqui é sempre mais no princípio de dezembro. E hoje temos um tema que a mim me toca muito. Então, vamos cá ver se lá em casa também lhe toca, não é? Ai, de certeza que toca a alguns. Sono infantil. Sono infantil. O que é que lhe diz? Para Paz, alguns diz descanso. maravilhoso, para outros diz Caótico. caótico, exato. Eu ia dizer uma palavra ainda pior. Hoje vamos conhecer a doutora Mariana Simões de Almeida, psicóloga clínica, especializada em terapia familiar e de casal, terapia de pais e filhos, mas também aqui especializada em sono infantil. Sono infantil. Vamos falar de vários assuntos, mas aqui vai ser o mote sono infantil. Já sabem que é um tema que para mim, graças a Deus, agora está superado, mas que foi um tema... A Ruth venceu. Parabéns. Exato. Ruth. Literalmente eu hoje estou de parabéns e Estás. quando penso nisso do sono infantil também de parabéns. É verdade. Quando eu penso que não sou resistente, na realidade eu sou, mas é isso, olha, se está a passar por uma altura difícil, tem um bebê pequeno, hoje vamos então aqui dar muitas dicas, vamos Tem uma ficar aqui criança conselhos. Exatamente. Se tem uma criança que já é um bocadinho maior, que já deveria estar a dormir, mas ainda não está, vamos conhecer aqui alguém que sabe o que diz e que tem aqui a sua perspectiva e que com certeza vai ajudar. Eu própria confesso que eu já fui sendo ajudada por várias perspectivas ao longo dos tempos, de várias convidadas. Portanto, hoje vai ser uma dica para passarmos para o próximo passo. Vai ser um programa muito interessante e é daqueles que tem mesmo que partilhar. É verdade. Então, através do YouTube vai estar disponível este programa daqui a mais ou menos 15 dias para que possa partilhar, rever. E então é através do YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. E através das redes sociais, tanto o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, acede toda a informação do nosso programa e, claro, às páginas das nossas convidadas. E por que não dar este link com um lacinho em forma de presente? É o melhor presente. É um dos melhores presentes da vida. Dormir. Ai, pois é, pelo menos para mim é sim, dormir acho que para quando toda a temos gente. sono. Aliás, não é à toa que se fazem, como é que se chama? Tortura, que se faz tortura, privação de sono, não é? Com privação de sono, porque realmente é uma tortura. E pronto, porque nós não estamos em tortura, não, e estamos neste cenário lindo e vocês são curiosos, não é? Querem Nesta saber. altura, sabe tão bem dormir. Sabe, com a mantinha. mantinha, Aqueles pantufinhas, pijamas. Agora, fofinhos. como é a altura do Natal, são os pijamas vermelhos. Só usas... Ah, é? Tens de trazer o teu pijama. Não. Não se pode, não se é pode nada trazer. elegante. Podes trazer assim bonito Pronto, ali. posso trazer. Eu não tenho pijama vermelho. Eu ponho umas fotos. Pronto, tens umas fotos, está bem. Para o dia de Natal, Cláudia, Pode ser. traz umas As fotos. as fotos. Tudo de pijama? Não, Ah! só pijama. Oh, pronto. Bem, vamos aqui passar o separador para conhecer então o nosso novo cenário e, claro, a nossa convidada, que é a nossa convidada aqui da honra hoje, não é? Não é a árvore de Natal. Que vem trazer a solução para si. Exato. Não perca, Até até já. já. Então vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a doutora Mariana Simões de Almeida. Olá. Seja muito bem-vinda. Psicóloga, formada em Psicologia Clínica, especializada em terapia familiar e de casal, terapia de pais e filhos e sono Sono infantil. infantil. Gostamos Seja do muito sono. bem-vinda. Obrigada. Então, antes de entrarmos no tema, gostaríamos de a conhecer. O antes, em pequena, dormia bem? Ai, exato, olha, essa é uma boa pergunta. Dormia e ainda durmo. É. Tenho quem me conhece sabe que eu repito muitas vezes que eu adoro dormir
e quando não durmo bem, não sou a mesma pessoa, na verdade. Pronto, eu compreendo, é igual. Eu sou igual. Eu também acho isso sobre a minha pessoa. Completamente impossível. Então não deu mais noites aos seus pais? Que eu saiba, não. Mas não tenho também lembrança disso. Tenho esta lembrança de gostar sempre de dormir. Mesmo em adolescente, o sono na adolescência muda um bocadinho, biologicamente. E os adolescentes gostam de ir para a cama mais tarde e também acordar mais tarde. Mas eu, nessa altura, fazia muito desporto e mais ou menos pelas 10 da noite os meus pais não precisavam de me pedir para eu ir dormir porque eu estava cansada o suficiente e sentia vontade de dormir. Já nessa altura eu tinha este gosto por descansar bem e dormir bem. Mas olha, eu que não me lembro de não dormir, mas as histórias perseguiram-me muito. De terem que sair de casa, andar de carro, de eu chorar quando chegava a casa, do meu pai se passar e me embalar e tipo, eu saltar no berço de tanta força que ele fazia assim. Porque lá está, também estava. De me acordar de noite e eu ir ver a rua. Isto na casa da minha avó contava isto, a minha avó e a minha tia contavam isto, de eu acordar de noite e irem pôr assim a ver a rua, porque era a única maneira, porque não valia a pena se não tivesse. Portanto. Já havia uma história geracional. Já. Mas eu tinha uma razão, mas pronto, isso não prefiro não falar aqui. O meu nascimento, isso tudo foi um bocadinho mais atribulado. Portanto, eu acho que era essa a razão da minha... Sim, pode ser. Não é? De miúdos que vivem em situações, às vezes até familiares mais complicadas, depois Claro para que dormir sim, aquilo... pode ter um grande impacto. É verdade. Eu dormia bem. Claro, eu dormia bem. E psicologia porquê? Psicologia porquê? Eu, ali naquela altura que nós temos que começar a pensar nisso, escolher, não estava muito virada para a psicologia, mas certamente estaria ligada a querer fazer alguma coisa na relação com as pessoas. Portanto, punha a hipótese de ser médica, de ser enfermeira, assistente social, estava muito virada para aí. E não conhecia bem na altura o que é que a psicologia fazia, o que é que a psicologia era. E lembro-me que uma vez falei, estava muito indecisa, o que é que eu ia escolher no meu percurso, falei com uma estudante de psicologia na altura, já estava bem no 3º ou 4º ano. Ela começou-me a falar e a explicar o que é que ela iria fazer e eu tive assim um momento daqueles, não sei se acontece a muita gente, mas de pensar, é exatamente isto. É exatamente mesmo isto. o que eu quero fazer. Não é? É tudo o que eu gosto e é exatamente isto que eu me identifico. Porque nas outras áreas havia qualquer coisa ali que me dizia se calhar sim, quer dizer, claramente para mim seria fazer alguma coisa relacionada com pessoas, mas quando aquela aluna naquela altura me falou disso, eu claramente identifiquei-me e disse isto tem muito a ver comigo e eu apaixonei-me desde essa altura pela psicologia. E estávamos a falar aí que fazia desporto, havia aqui uma paixão. Eu cresci no Algarve. Passei a minha infância lá. Isto é porque tem esta maneira de falar calma, compassada, cresceu no Algarve. Isto já mostra aqui... Tive muito ar livre. Sim. E tive a oportunidade, na escola onde eu andava, quando nós fazíamos a passagem para o 12º ano, podíamos escolher, para além da área que nós queríamos, que no meu caso foi ciências, também desporto. Podíamos escolher a área de desporto. Okay. E eu gostava muito de fazer desporto, jogava futebol na altura e corria muito. Tinha uma professora de educação física que puxava muito por nós e eu fazia atletismo e deixava de ser puxada. Era uma grande professora, na verdade. Era de ser puxada. Então, nessa altura, para além da área científica, escolhi e tive a oportunidade também de fazer desporto. Que foi ótimo. Portanto, foi uma boa oportunidade para eu poder viver as duas áreas e depois, Nunca quem sabe... pensou seguir desporto? Nunca pensei em seguir desporto, apesar de que ainda gosto de desporto e tenho... O meu filho mais velho adora futebol e, portanto, houve uma altura que, nessa altura, adolescente, sabia muito sobre futebol e tinha muitas conversas sobre futebol. Hoje em dia já não, mas acabo por tê-las porque tenho um filho que também adora futebol, então ele põe-me a parte de tudo.
E Na deve ser verdade. muito giro dizer assim, a minha mãe já jogou futebol. Eu acho que ele acha uma certa graça, às vezes faço assim uns truques futebolísticos ainda É. e ele acha uma certa graça. Eu acho que deve que ser. engraçado. Eu acho que os filhos já têm pelo menos disto, não é? Esta paixão, sei lá, pela mãe, não é? Seja como a mãe for. Sim. Pronto. Mas agora ter uma mãe que sabe fazer aqui uns truques de bola, é porque Não, eu sou um nem zero à qualquer. esquerda. Mas sempre fui no desporto, portanto, olha, não é por aí que o meu filho se orgulha. E então, psicologia, depois psicologia clínica, porque já sabia que era esta área? Já sabia que era esta área porque quando nessa altura, na tal altura que percebi, é mesmo isto que eu quero, gosto mesmo. A psicologia tem diversas vertentes. Sim, por isso estamos. Mas eu percebi que eu queria mesmo a área clínica, poder tratar, poder ajudar, poder resolver mais de perto as questões e os dilemas das pessoas e de facto a partir daí não tive dúvida que era exatamente isso que eu queria trabalhar. Eu tive ainda um ano, mal acabei o curso, a psicologia não é uma área muito fácil para se começar a trabalhar. E eu, quando comecei a trabalhar, comecei em recursos humanos, que tive uma experiência muito boa numa empresa que eu tinha certeza que queria ser sempre boa e produtiva para mim e para o futuro, mas quando acabou esse ano, eu dizia muitas vezes, e quem trabalhou comigo ia sempre ouvindo, ia-me ouvindo dizer, eu quero é começar a fazer clínica porque Acompanhar as pessoas. já era a minha paixão, era o que eu queria e pronto, e nessa altura eu, quando me casei, mudei, fui viver para o Porto e foi aí que eu tive... Do Algarve tive para o Porto. Bem, eu vivi no Algarve, mas depois quando vim estudar, Já veio para Lisboa. vim para Lisboa. Já veio meio caminho, pronto, foi sim. andando. Porque eu nasci em Lisboa, mas fui para o Algarve com 4 anos e depois voltei para Lisboa, onde tirei o curso e depois quando casei fui viver para o Porto. E foi nessa altura que eu poderia ter mantido a área onde estava ou fiz muita força, em conjunto com a ajuda do meu marido, em dizer não, eu quero mesmo fazer aquilo que eu estudei e para o qual eu me dediquei os últimos anos todos. Claro. E comecei depois, a partir daí, a dedicar-me muito à psicologia clínica. Muito bem. E depois aqui esta área específica das famílias, dos casais, o sono infantil, isto ainda é uma especialização um bocadinho mais à frente. Foram várias especializações. Eu trabalhei logo desde o princípio com adultos e com crianças, em consulta individual. E tive desde sempre um interesse muito grande pelas famílias e perceber como é que eu as poderia ajudar. Sinergia, as ligações, As relações familiares e por perceber que muitas vezes nós vivemos em relação com os outros sempre, não é? Por perceber que muitas vezes os dilemas do dia-a-dia têm a ver com algumas dificuldades existentes na família. E tinha muita curiosidade em perceber como poderia ajudar os pais. Portanto, comecei-me a interessar, eu sou curiosa com diversas áreas e, portanto, comecei a focar um bocadinho nesta questão de como ajudar os pais. Porque achava que até à data, na formação que eu tinha e aquilo que eu tinha visto até ao momento em Portugal, não estava a ser suficiente para mim na forma como eu gostaria de dar mais ajuda para aquilo que eram os dilemas e as questões que os pais traziam no dia-a-dia. Então fui procurar o que é que havia lá fora. Comecei por fazer alguns cursos em Londres de parentalidade e mais ou menos nessa altura também no sono, porque com o sono comecei a perceber que efetivamente conseguia ajudar e portanto isso e que de facto na base... Os pais já vinham procurar ajuda para o sono? Não vinham... Percebeu que o sono poderia ser uma base? Uma base, porque há várias questões, que é quando uma família não dorme, uma família não funciona e, portanto, nós temos que ir à base. Antes de olhar para o que é que se está a passar na família e na harmonia familiar ou não, ou quais é que são as dificuldades relacionais, quando uma família não dorme, tudo está comprometido. A base, a fisiologia, a nossa fisiologia quase não funciona. E, portanto, resolver o sono
foi o que na altura me permitiu começar a entrar nas famílias, porque através de um processo terapêutico muito mais curto, em 3, 6 sessões, depende, agora estou a generalizar um bocadinho, mas assim, no modo geral, em 3, 6 sessões, as questões e as dificuldades do sono estavam resolvidas. E, portanto, eu comecei a ter muito interesse, porque na altura o meu interesse era este, era como ajudar os pais. E o sono surgiu através deste interesse. E, através do sono, de facto, comecei a receber esses frutos de, através do meu trabalho, a questão de base ficar resolvida. Portanto, na realidade havia questões ou dificuldades ou obstáculos a superar, como quiserem chamar, que ficaram resolvidos só pelo facto de se dormir bem lá em casa. Sim, nem que seja, por exemplo, na relação do casal. Não é? A relação do casal pode ficar muito comprometida quando não dormem consecutivamente, não é? E já não sabem o que pensam, o que dizem, não é? E depois, quando um filho passa a dormir bem, a harmonia familiar volta a reaparecer. É um milagre. Portanto, É um milagre. tudo melhora, tudo muda. Acho que também por essa razão, e nessa altura, quando eu fui viver para o Porto, falava-se ainda pouco sobre... Havia poucas pessoas em Portugal ainda a trabalhar o sono infantil, e então penso que também por essa razão, ou seja, pelo alívio causado às famílias, as pessoas começaram a falar muito de mim na altura, pela questão de repente, a Mariana resolve o sono e toda a gente fala da Mariana porque causa um alívio grande, não é? Mas, na verdade, o meu trabalho, já nessa altura, já ia muito para além disso, e as pessoas também começaram a conhecer o meu trabalho, às vezes as famílias através do sono, e depois procuravam-me mais tarde para outras situações, porque também já me conheciam, e ter uma relação comigo num trabalho terapêutico é também muito importante, e portanto depois começaram a conhecer as minhas outras vertentes e o que é que eu também fazia para além disso. Depois de ter ido mais para fora procurar o que é que havia, e houve coisas que eu fiz lá fora muito boas e que me trouxeram muita bagagem, outras que eu pensei, ainda não é bem aqui que eu me encontro terapeuticamente, foi aí que eu cheguei à Sociedade de Terapia Familiar em Portugal e de casal, e que comecei, porque depois entrar nesse percurso são mais 5 anos de estudo e de muita dedicação, e foi aí que eu encontrei, que eu acho que encontrei depois aquilo que é o meu trabalho principal hoje em dia, na forma como eu ajudo as pessoas individualmente, as famílias, os casais, e portanto toda esta componente. E é muito recompensador ver que há famílias que ficam aqui, que estavam se calhar, não sei qual é a palavra, ou destroçadas ou com muitas dificuldades, e que ficam bem, que conseguem resolver e seguir em frente e continuarem a ser uma família. É muito compensador, e as pessoas muitas vezes e naturalmente expressam essa, acho que se calhar a palavra é esse alívio, ou acho que as famílias hoje em dia vivem muito pressionadas, há muita pressão para os pais serem bons pais, para serem tudo, bons trabalhadores, bons pais, bons em tudo, não é? E portanto, de facto, claro, é ótimo quando nós sentimos que o nosso trabalho deu frutos e que as pessoas ficaram e saíram melhores, claro. Porque sim. Natal fala-se muito que é tempo de família, não é? E na realidade, mais do que os presentes, do que as boas comidas que vamos ter por aqui, a fazer muitas receitas e tudo isso, mais do que isso tudo, na realidade a base pode estar no sono, mas a base é a família estar bem, não é? Porque se a família estiver bem, o Natal pode ser mais cheio ou menos cheio, mas há aqui um sentimento de conforto e de quentinho. Certo, e tudo começa na família. Portanto, o meu trabalho, o trabalho que eu faço no sono com os bebés é muito fundamentado pela psicologia, na verdade, e se eu for a ver tudo aquilo que eu faço a partir daí, tem tudo a ver com este primeiro princípio de relação. Nós nascemos preparados para nos relacionarmos logo com quem nos acolhe, neste caso normalmente a mãe. O bebé recém-nascido vem preparado logo para esta interação, portanto não é por acaso. Nós ficamos muito espantados quando o bebé nasce e ficamos com aquela dúvida de: será que me está mesmo a ver? Será que me está mesmo a ouvir? E nós vamos nos movendo de um lado para o outro, e o bebé
anda À atrás de nós procura, com os olhos, não é? Da mãe, do pai, já reconhece a voz. Nós vimos preparados logo à nascença para entrarmos em relação. E este instinto de sobrevivência acompanha-nos ao longo de toda a vida, ao longo de todo o nosso ciclo de vida, vai mudando. Portanto, a nossa base de relação e relacional é a família, depois passa a ser as nossas relações de pares, depois as relações que temos conjugais, e o trabalho que eu faço com as famílias e em particular também com os casais tem muito a ver com princípios de relação que já estão a ser estabelecidos entre o bebê e a mãe e que na verdade também existem entre os casais. Os princípios de segurança e de vinculação, é aquilo que nos faz estar ligados uns aos outros. E, portanto, o meu trabalho acaba por todo se tocar... Sim, tudo ligado, não é? Sim, naquilo que é a teoria e a base daquilo que eu sigo. E então, para entrarmos no sono infantil, Vamos ter um vídeo. nada melhor do que adormecer um bebê. Já um bebê. E vamos já fazer o milagre. Vamos já tratar disso e já voltamos. E agora já dá Até dá uma vontade. cesta, não é? Isto com o frio, Tão este fofinho. tempo, já dá aqui quase uma É vontade. possível. É possível. Mariana, conte-nos tudo. Sim, eu lembrei-me do nome. Ok. Estava a pensar, conte-nos tudo. Esta é a minha filha. É a sua filha, portanto vai falar Portanto, mesmo sou na eu, primeira pessoa. Exatamente, sou eu que apareço ali. E na verdade este tem sido um percurso que eu tenho feito ao longo dos anos em relação àquilo que eu quero mostrar, quero apresentar nas minhas redes sociais, porque como existe tanta informação, eu aproveitei para agora, quando tive esta minha filha, sempre que posso, que nem sempre tenho tempo, na verdade, fazer alguns vídeos que eu sinta que possam ajudar. E não há nada como ver também, não é? Para Porque além de esta dizer. filha é recente, não é? Esta filha é recente. Portanto, isto são vídeos quase fresquinhos. São vídeos quase fresquinhos, se bem que agora ultimamente tenho andado um bocadinho mais parada com o regresso. Houve uma mudança agora minha de cidade, não é? E, portanto, tudo isso tirou-me algum tempo para eu... Já tenho alguns em pré-preparação, mas não tenho publicado, na verdade. Ela ali tinha 2 meses e foi engraçado que alguns pais nesta altura perguntaram-me, fizeram-me perguntas curiosas, que é, realmente eu nunca pensaria, com o meu bebé tão pequenino, experimentar pô-lo na cama. O que me deu que pensar e pensei, bem, a importância também... Sempre se pensa que tem que se adormecer ao colo e depois pô-lo lá, não é?
Sim, sim, muitas vezes vou adormecê-lo ao colo e depois pô-lo na cama. O que muitas vezes digo é, primeiro há várias coisas aqui importantes a saber em relação aos primeiros meses de vida. É que este é um vídeo até um bocadinho contraditório, porque eu costumo dizer aos pais para nos primeiros meses de vida não se preocuparem muito com o sono e com as questões de horários, tabelas e como é que deviam dormir e como é que não deviam dormir. Porque o que eu tenho assistido ultimamente é muita pressão e muito stress já vivido pelos pais em relação à fizerem informação. agora a coisa certa, aquilo vai descambar para o resto da vida. E na verdade, o mais importante de tudo nos primeiros meses de vida é exatamente criar uma relação profunda com este bebê, olhando para ele. Olhando para ele. E se nós estivermos muito preocupados com as tabelas, com o que é que se diz, como é que devia ser, nós perdemos muito este olhar para o bebê, porque o bebê no princípio ainda não tem os ritmos estabelecidos, eles vão se estabelecendo, mas nós temos que ir conhecendo, sobretudo, a comunicação e os sinais que o bebê nos está a dar. Então, quando os bebés nascem e estão ainda numa fase de muito choro, muita agitação, então nessa fase, e se for esse o caso, eu digo, não é para estarem preocupados com pôr na cama, não pôr na cama. Queremos é conhecer este bebê, pô-lo bem, pô-lo tranquilo, perceber porque chora Porque tanto. é que chora tanto? E pô-lo num estado mais tranquilo. Essa deve ser a primeira preocupação. Porque se o bebê também não está tranquilo, não vai conseguir fazer isto que nós estamos a ver impossível. aqui. Neste caso, eu tenho a sorte. Eu não sou aquela pessoa que começou a trabalhar o sono porque não tinha filhos que dormia bem. Há pessoas que se interessaram pelo sono por essa razão, mas eu sempre tive filhos e bebés que adormeciam bem e calminhos. E, portanto, quando os bebés estão calmos, então pode-se ir tentando. E, portanto, este vídeo serviu um bocadinho para mostrar aos pais que, se o bebê está bem e está calmo, pode-se ir experimentando com um olhar curioso pôr o bebê na cama. Antes de tudo, quando se põe o bebê na cama, temos que ter a certeza que está bem, está tranquilo, não tem fome, tem a fralda limpa, ou seja, não há ali nenhum incómodo físico e que está com sono. Ou seja, pôr o bebê na cama, para pormos o bebê na cama, nós temos que ter entendido de alguma forma que houve ali alguns sinais que nos disseram provavelmente está com sono. Os primeiros meses de vida são tentativa e erro. Sim, não é suposto nós acertarmos. Não é suposto. Nós vamos pondo hipóteses e por tentativa e erro vamos acertando umas e falhando outras. E, portanto, nós olhamos para o bebê e vamos percebendo, parece-me, e depois tentamos. E o bebê vai-nos confirmando ou não. Daí o choro ser tão importante. Cada vez que o bebê chora, está a comunicar connosco, a dizer-nos alguma coisa. Nós temos sempre que olhar para o choro, interpretando, fazendo esta tarefa que parece e é mais complexa no princípio, mas pode se tornar mais fácil quanto mais nós percebermos que o bebê é extremamente comunicativo. Logo à nascença comunica connosco, através dos tais sinais que há bocado estávamos a falar. E o choro é uma comunicação e, portanto, o choro deve sempre ser entendido e interpretado e acolhido. E, portanto, voltando aqui ao vídeo, se nós acharmos e nos parecer que está com sono e tudo o resto está bem, então é uma boa fase para nós experimentarmos, deixa-me lá pôr na cama. Um dos sinais de sono que o bebê recém-nascido tem é ficar assim muito tempo a olhar para o vazio, que é um sinal que muitos pais não sabem, que eu não sabia que o meu bebê faz muito isso. Eu normalmente digo, quando estiver com esse sinal de sono, pode experimentar, é uma boa altura, porque o bebê fica muito tempo assim a olhar para o vazio e está calminho, é uma boa altura para experimentar pôr na cama. E depois, a partir daí, ver o que é que acontece. Neste vídeo expressa um bocadinho isso. Eu fiz de propósito para ser uma altura em que a coisa não correu logo bem à primeira, para mostrar que, sim, o bebê precisa de ajuda. Pode estar com sono, mas pode não conseguir entrar no sono logo à primeira. Então, o bebê chora. E vamos ali ajudar. E dentro daquilo que for a regulação que nós lhe estamos a dar, e o bebê nos está a mostrar que o que a mãe ou o que o pai estão a fazer está a ajudar, este choro está a acalmar, então por ali continuamos. Se por acaso não for esse o caso, nós estivermos a tentar acalmar o bebê e o bebê não estiver a acalmar, claro, vamos pegar, vamos acalmar, vamos pô-lo bem e depois logo se vê. Podemos voltar a tentar, se ainda acharmos que está com sono e que faz sentido ou não, sem nenhuma fórmula rígida, sem nenhuma
Ansiedade, não é? Porque foi engraçado, porque Isso foi causa lá, muita dobrou-lhe a ansiedade, não é? manguinha, não sei se repararam nesse pormenor, mas dobrou-lhe a manguinha como se a manga pudesse estar ali de alguma maneira a atrapalhar, não é? Deu-lhe um beijinho ali e lá A ficou. Xuxinha, não é? Sim, neste caso sim. E ficou ali tranquila. E para quem não tem um bebê assim tão calmo, deixa-se o bebê a chorar, vai-se lá ajudar. É que vimos aqui muitas coisas e eu acho que já há muita gente a ter dúvidas, não é? Claro que sim, há muita informação, não é, sobre isto, e isso eu acho que causa e causou nos últimos anos mais dúvida e mais ansiedade, o que não é bom. E portanto, mais do que tudo, há uma função que todos os pais e mães têm, que acontece biologicamente. É que quando um bebê nasce, o cérebro da mãe e do pai também, hoje em dia os pais estão profundamente também ligados com os seus bebés e já se sabe que o cérebro do pai também se altera quando nasce um bebê. Portanto, há alterações hormonais que nos ajudam a ter esta relação e esta predisposição para nós atendermos o nosso bebê. E, portanto, na maior parte das vezes, nós temos é que seguir esse instinto biológico que nos prepara para ter esta relação com o bebê. Contrariar isso é que vai causar mais ansiedade, mais pressão, mais dúvida. Porque as pessoas estão logo a pensar, ai, não lhe vou já pegar para não habituá-lo ao colo. O rapaz às vezes, a rapariga tem dias. É tal pressão externa, não é? Que é... Não habitues só a adormecer ao colo, ou seja o que for, a estar ali a acalmar-se só com o colo. Não, ele que se acalme sozinho. Só que... Como se acalma sozinho o bebê? O bebê não tem essa capacidade. O bebê precisa da nossa ajuda para se regular. E quanto mais ajuda tiver na forma como ele é atendido, mais seguro vai ficando na resposta que tem. Ou seja, o choro é sempre uma comunicação. E, portanto, a primeira coisa em relação ao choro não é posso ou não pegar, não é esta dúvida, mas sim, penso que a pergunta deve ser: porquê é que será que está a chorar? Deixa-me olhar, deixa-me ver o comportamento do bebê que me vai ajudar a perceber o que é que me parece. Porque às vezes nem se pergunta isso, ou nem se pensa nisso, e vai-se logo fazer o que é que eu vou fazer para parar de chorar. Claro. Nós estamos sempre a tentar que eles parem de ou chorar. Ou para parar de chorar, ou com esta tal dúvida que condiciona a ação, que é, eu não posso pegar porque disseram-me que se eu pegar depois isto, depois aquilo. Estão a ver a cascata de ansiedade que vem depois disto. E depois também cria esta insegurança nos miúdos, não é? Porque, sem querer, estes miúdos também ficam com aquela incerteza se são atendidos, não é? Claro. Já aprendemos isso aqui, pelo menos eu já aprendi. Sim. Ficam com esta incerteza, será que alguém me vai ajudar? E causa neles também ansiedade. Portanto, fica aqui uma bola de neve. Estar seguro, um bebê, uma criança ou um adulto, por exemplo, a relação conjugal, é eu saber que quando eu estou com dificuldades, tenho alguém para mim. Então, o bebê, logo como base, precisa desta segurança que é, na dificuldade, quem é que está aqui para mim e como é que me ajuda. Portanto, o choro, claro, é complexo, mas é um mundo maravilhoso, deve ser olhado maravilhoso. Com esta pergunta. Por favor, ponham esta frase nas redes sociais, porque isto vai logo já dar aqui muito a bombar. O choro é um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso se for olhado com este entendimento de que há uma comunicação ali e que eu, em vez de ter medo dele, porque há uma questão. É mesmo medo. Há uma questão. Está a chorar. É natural. A tal biologia, as tais hormonas que se alteram no cérebro da mãe, acontecem com um propósito, que é o propósito de sobrevivência. Ou seja, quando o bebê chora, a mãe automaticamente está preparada para ir atender e responder ao choro do bebê. Acontecia-me uma coisa muito engraçada, eu tinha isso muito consciente com os meus outros filhos, que era, quando eles eram muito pequenininhos, eu estava a dar consultas e às vezes eu trabalhava na ala de pediatria e ouvia um bebê lá fora a chorar mais ou menos com a mesma idade que os meus deveriam ter. Eu tinha vontade, às vezes, de me levantar e ir lá. Enquanto que, quando os meus bebés já não tinham aquelas idades, eu ouvia o choro e, provavelmente pela profissão que tenho, ficava um bocadinho curiosa, mas não tinha aquela
vontade ir. física de ir ali, de acalmar. Portanto, nós biologicamente estamos preparadas para atender o choro do nosso bebê. E, portanto, quando o bebê chora, esta biologia que nos faz ir, imagine o que é contrariar isso, que é o estado de ansiedade que uma mãe fica se lhe disser para não ir, não é? Que é a coisa mais natural do mundo, é ir, olhar, pegar. E há uma coisa que eu digo muitas vezes, que é, quando o bebê está muito agitado, nós vamos provavelmente intuitivamente concentrar-nos em acalmar, e nós fazemos muito isto intuitivamente, pelo embalo, o que for. Quando o bebê vai acalmando um bocadinho, é tão importante olharmos para nós, vermos o tal comportamento e através disso vermos o que é que isto me parece, começarmos a pôr as tais hipóteses no comportamento. É difícil, isso que está a dizer faz todo o sentido e a mim faz-me todo o sentido agora, mas eu acho que isso é muito difícil de fazer na altura, se não for uma ideia consciente, que é, parece que nós nem queremos olhar para aquele filho a chorar. Não é? Claro que nós não queremos olhar para ele a sorrir. Claro. O que é que nós associamos choro a sofrimento? Exatamente. E, portanto, então parece que é uma imagem quase negativa. Não, claro. eu falo por mim que vi isso, mas que nós precisamos. É natural que nos assuste. Olhar para eles. Nós somos naturalmente também e biologicamente protetoras dos nossos bebés, e os pais também, não é? E, portanto, esse instinto protetor faz com que, se nós estamos a interpretar aquele choro como sofrimento, e às vezes nós não queremos um filho a sofrer nunca, em idade nenhuma, e, portanto, custa-nos. Mas se nós pensarmos no nosso papel e na nossa função como eu sou aquele que vai ajudar a regular. Exatamente. E que vai ajudar a acalmar eventualmente este sofrimento, se até tivermos a interpretar como sofrimento, isso dá-nos uma função muito mais importante de eu sei que isto me causa a mim próprio também sofrimento, medo, angústia, mas eu estou aqui com este papel regulador e isso ajuda-me a acalmar o meu bebê. E o próprio estar calmo. E agora, infelizmente, não fiz isso com o meu filho, mas já fiz com filhos dos outros, não é? Que me são mais próximos, de estarem. E a pessoa está ali, porque a mãe foi à casa de bem, alguma coisa, pronto. E somos nós que estamos ali. E o nosso olhar calmo, já aprendi que é quase. Há quem diga que são os encantadores de bebés, não é por aí, mas aquilo vai transmitir esta calma e vai ajudar o bebê a se acalmar também, se for uma coisa de stress, não é? Se calhar se ele tem fome, não é para olhar para nós que ele vai perder a fome, Sim, não é? Claro. Pronto. Mas se for stress, uma coisa de se assustou, acordou assustado, não sei o quê, ver ali alguém que está com um olhar sereno e olhá-lo nos olhos no meio daquele susto. Isso é um mecanismo muito regulador. O bebê nasce com a capacidade de interpretar a cara humana. Sim. E de interpretar as 5 emoções principais. E, portanto, para além do embalo que nós muito intuitivamente fazemos quando estamos a acalmar um bebê, o olhar e fazer com que o bebê olhe para nós e expressar mais ou menos o que ele está a sentir, mas de uma forma mais regulada, ajuda muito, muito, muito o bebê a sentir-se entendido e, por isso, ajuda o bebê a acalmar-se também. Portanto, um mecanismo da calmia também pode ser este, o de olhar para o bebê e expressar-lhe mais ou menos o que nós achamos que ele está a sentir, ajudando depois a regular-se naquilo que está ali a passar. Ficar tranquilo. E às vezes ajuda muito nisto, não é? Quando está outra pessoa de fora, não é? Claro que a mãe é a mãe, mas outra pessoa que esteja às vezes mais descansada, não é? Sim, é tão importante. As mães um marido, as mães precisam sempre de ajuda e de muita ajuda. Hoje em dia vivemos sempre numa sociedade mais individualizada, mais sozinha, e isso acaba por trazer depois muitas dificuldades e muitos transtornos, muitas vezes. E às vezes nós temos mais um vídeo para mostrar. E às vezes há algumas coisas que não sabemos. Olha, eu não fazia ideia, e aliás vai-nos explicar, porque também só vi o vídeo assim muito rapidamente, não fiquei a saber muito. Às vezes podem estar a acontecer algumas coisas que nós não vemos. Para além disso, exatamente. Vamos então ver este vídeo e depois já pedimos aqui à doutora Mariana. O que será?
Ora bem, o que é que será Tens de isto? explicar. Tenho que explicar. Refluxo oculto. Bem, Parece assim um nome esquisito. isto até tinha a ver com aquelas questões que estávamos a falar no princípio. Às vezes os bebés choram muito e ainda há esta ideia que é falsa, a meu ver, de que é normal os bebés chorarem muito e que é assim e que deve ser assim. Desenvolve os pulmões, não é? A mim parece que sempre que um bebé chora, qualquer coisa é. Nós podemos não saber o que é. Lá está, por isso é que nós pomos hipóteses e vamos tentando interpretar. Quando os bebés choram muito, 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 normalmente qualquer coisa se está a passar. Tem alguma dorzinha, não é? É preciso investigar. Podem ser as famosas, desculpem, cólicas, as dores de barriga, podem ser os intestinos a começarem a funcionar, o que provoca dor, podem ser. E tipicamente os pais percebem, conseguem identificar isso, mas pode não ser, podem ser outras questões. O refluxo oculto provoca muito incómodo, porque, primeiro de tudo, é difícil de identificar, porque quando o bebê bolsa muito, é fácil perceber que tem refluxo, porque o bebê bolsa, portanto nós vemos muito leite e é facilmente Damos identificável. muita roupa, fazemos muitas Exatamente. máquinas, tudo isso. Exatamente. Eu também sei. E o desconforto é mais visível, não é? Sim, sim. No refluxo oculto, o bebê não bolsa e, portanto, normalmente tem uma Isso é o série quê? de outros Sobe cá sintomas. dentro? É o esófago que ainda não está todo formado e, por isso, é como ter azia, portanto, Ok. é refluxo gastroesofágico e, portanto, quando o leite sobe um bocadinho, provoca muita dor. Só que o bebê, como não bolsa, muitas vezes até A ideia que isso podia acontecer. acontece e tipicamente os sintomas são estes, que é, primeiro, muito choro, muito desconforto. O bebê é soluçar muito. Os bebés recém-nascidos soluçam, mas se soluça muito, muito, muito. E associado a isso, tem uma espécie de tosse seca, precisa de arrotar muitas vezes e tem um choro, como ali no vídeo percebeu-se isso, com desconforto, ou seja, vê-se que há ali dor associada quando o bebê arrota ou quando o bebê está numa certa posição. Por exemplo, tosse seca, o bebê começa a ficar com a voz rouca, problemas de sono logo no princípio, o bebê não consegue estar numa posição de deitado, quanto mais em pé estiver melhor, porque o leite não anda ali tanto para baixo e para cima e por isso não causa tanto desconforto. Disto, meu Deus. Pronto, é mais difícil de ser identificado, mas quando é identificado, há coisas a fazer e há ajudas a dar. É preciso falar com o pediatra sobre isso. Muitas vezes os bebés precisam de ser medicados, nem sempre, mas muitas vezes precisam. E é preciso, e são bebés que precisam nos primeiros meses estar mais tempo levantados e, por exemplo, vai ser mais difícil adormecer. Eu, por acaso, tive 2 bebés com refluxo oculto, uma delas está aqui e pronto, e não tive dificuldades em adormecê-la nesta fase, mas poderia ter tido, se calhar também porque foi identificada logo muito cedo e teve que ser medicada e isso tudo ajuda a que ela depois ficasse mais tranquila. Acontecia muitas vezes esta questão de pô-la na cama e ela estar ali bem e passado pouco tempo acordar, fazer uns barulhinhos, era arroto que precisava e portanto eu precisava de levantar, ela arrotava e acontecia muitas vezes, são bebés que precisam de arrotar muito e depois voltava a deitá-la e ela ia ficando bem. Bebés como estes, por exemplo, usar uma xuxa pode ajudar porque o reflexo de sucção ajuda a que o leite se mantenha mais no estômago e não ande ali tão para cima, por exemplo. São algumas coisas que se podem fazer para além de medicação, de estarem mais tempo levantados, precisarem de arrotar muito e a xuxa, quando eles a usam, pode também ajudar. Como é que indo ao pediatra diagnostica isto? Bem, eu tive alguma sorte, já tive casos assim? de pessoas com histórias muito complicadas em relação a este tipo de diagnóstico. Eu tive... quando fui à consulta de um mês, nesta minha filha não era tão evidente como no segundo filho. O meu segundo filho chorava muito, 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 muito e eu só me apercebi dos sintomas. De repente houve um dia que pensei, fui aos meus estudos e pensei,
ele tem isto, deve ser isto. Falei com o pediatra que trabalhava comigo e ele diagnosticou logo. Nesta minha segunda filha foi em consulta com o pediatra, comecei-lhe a dizer, ela não chorava tanto como o meu segundo filho, mas comecei-lhe a dizer, e ele em consulta, ela começou, estava a soluçar muito e tossiu e ele automaticamente diagnosticou, mas aconteceu-me também falar com um médico de um centro de saúde que me perguntou e eu disse que ela tinha refluxo oculto e ele duvidar muito, fazer uma série de questões e dizer assim, isso não é, todos os bebés têm isso não é, e muito convictamente a expressar que todos os bebés choram, lá está a tal ideia. Eu, lá está, sou da área e já tinha sido diagnosticada pelo pediatra e, portanto, continuei o percurso que já estava a fazer. Mas isto para outras mães pode ser muito complicado, porque estes bebés choram muito, têm muito desconforto e precisam de ajuda. E às vezes os profissionais de saúde estarem a duvidar daquilo que os pais estão a dizer, pode ser grave, eu conheço alguns casos. E têm opiniões diferentes, às vezes, e maneiras diferentes de lidar com as coisas, não é? Sim, mas é preciso estar atento, sobretudo quem trabalha com pais, e eu como trabalho muito com pais, é preciso esta ideia de que o que os pais dizem é sempre muito válido. E são eles que estão lá, não é? Exato, é que estão lá 24 horas. São eles que conhecem melhor do que ninguém os seus filhos, sempre. E às vezes, e no princípio, não é? As mães estão mais cansadas, mais vulneráveis, sobretudo quando é um primeiro filho, pode haver esta dúvida de será que eu consigo, será... Sim. E portanto a opinião e aquilo que os outros dizem Duvida-se pesa até de nós muito próprios. e por isso é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz, porque acima de tudo quem vai melhor conhecer este bebê vai ser esta mãe, este pai, e portanto duvidar é perigoso. Duvidar dos pais, eu acho que quem trabalha nestas áreas, acho clinicamente perigoso. Duvidar dos pais. Mas não é duvidar, é desvalorizar o que aquela pessoa diz. Não ouvir, não dar importância. Ele chora muito. Pois se calhar chora, é normal. Mas não, mas isso... Este desvalorizar é que se calhar é perigoso, não é? É perigoso. Quem trabalha nestas áreas acho que deve mesmo saber sempre ouvir. E há bocado falámos da muita informação que existe, não é? E disso criar muita pressão nos pais. Aqui há algum conselho de como é que se lida com toda esta informação e com todas estas correntes quase de ideias sobre o sono, sobre uma situação de desconforto, sobre tantas coisas? Os pais, à partida, são sempre bons pais. À partida. Eu acho que isto é muito bonito de se ouvir, não é? À partida são sempre bons pais e fazem sempre o melhor que podem e que sabem. E, portanto, claro que no percurso de ser mãe e de ser pai há muitas dúvidas, é muito complexo. Ser pai e ser mãe é difícil, mesmo para quem estuda a área. E para quem e é tentativa e erro, não é? Que já falámos aqui. E não é suposto nós sabermos fazer tudo, porque acima da questão do saber fazer, há a questão da relação com. É uma ligação profunda que nós temos com os nossos filhos. E não é uma questão essencialmente do fazer. Se nós estamos focados só no fazer, nós estamos a perder a relação que nós estamos a criar com esta nova pessoa. É o mais importante. Não é? Que é o mais importante e que vai ser isso que vai construir daí para sempre. Que nos vai construir a todos. E, portanto, há muita informação. E eu acho que, por um lado, eu tenho sempre esta ambivalência, porque, por um lado, pode ajudar, por outro lado, pode desajudar muito. Eu acho que é preciso nós sabermos, acima de tudo, quem é que está a dar a informação. Mas isso, hoje em dia, é muito confuso para os pais, porque há muitas pessoas a aparecer que se dizem muito certificadas. E só quem está na área que às vezes sabe perceber que não são assim tão certificadas. A área da psicologia clínica é uma área séria. Nós temos que ter muitos anos de formação, muitos anos de supervisão. Quem segue mesmo... O que quer dizer... Supervisão quer dizer que nós temos em cima de nós... Como têm os médicos, não é? Estão a fazer com alguém... Alguém acima de nós, com mais experiência, que nos vai ajudando a pensar não só sobre os outros, mas sobretudo sobre nós terapeuticamente, como é que eu terapeuticamente estou a ser. É muito exigente e, portanto, hoje em dia isso é difícil de filtrar, porque aparecem pessoas muito certificadas, que a partir dos pais sentem que podem confiar, e, portanto isso é difícil de filtrar. Eu acho que o que os pais devem tentar é perceber se aquilo que está ali dito
faz sentido, não faz sentido. Se são só estratégias, tudo o que não deixa as pessoas um bocadinho a pensar, eu acho que não é muito bom. Tudo o que é muito direcionado para passo 1, passo 2, passo 3, parece-me um bocadinho redutivo, não é? Porque as relações são complexas, as vidas são complexas, não é? O meu filho faz birras, o que é que eu faço? Passo 1, passo 2, passo 3. Quer dizer, se as coisas não forem muito complicadas, isto pode ajudar a resolver, mas na maior parte das vezes, quando um filho está a fazer muitas birras, se calhar é preciso olhar mais de perto e perceber melhor as interações, perceber o que é que se está a passar, para ajudar os dois lados, não pôr só o peso nos pais. Claro. Hoje em dia, esta informação existente, eu acho que põe muita pressão e muito peso aos pais, quase como se toda a responsabilidade está ali, inevitavelmente toda a culpa está ali. Isso não é bem verdade, isso não é sempre assim. Não é? Há filhos que às vezes são mais complicados. Dão que mais dão luta. trabalho, dão mais luta, desafiam mais as famílias, Verdade. podem estar a querer dizer outras coisas que nós não estamos a olhar, se só tivermos a olhar para a birra e para o passo 1. Para o Portanto, as problema. coisas são... Pronto, portanto, eu acho que é preciso saber filtrar a informação. Se a informação estiver sempre muito igual em todo lado, talvez seja desconfiar. Se não deixa um bocadinho a pensar, se é só muito estratégica, se calhar também é desconfiar. Agora, quando a informação existe e os pais sentem, não, isto de facto faz-me sentido, deixa-me a pensar, isto ajuda-me, para além da questão de quem é que está a dizer. Quem é que está a dizer? Eu acho que é aquilo. E temos que saber como é que a podem encontrar e para quê. Temos aqui 1 minutinho e pouco para dizer isto. Podem-me encontrar na internet através do meu site, Aqui para esta câmara. que é marianasimõesdealmeida.com. Também tenho página no Instagram e Facebook, onde tenho algum cuidado sempre na informação que ponho. Mariana Simões Almeida, no caso do Instagram. E através do meu e-mail, mariana@psicologiamais.com. E podem encontrar para pedir ajuda aqui para o sono infantil, mas não só. Sim, faço terapia individual, terapia de casal, terapia familiar e, portanto, em todas estas vertentes as pessoas podem procurar a minha ajuda. Mariana, hoje deu-nos um belo presente, muito embrulhado com um laçarote lindo e grande, mas tem que nos prometer, aqui dentro das câmaras, que volta para nos dar outro presente, que seja aqui, por exemplo, sobre a parte do casal e da família, que acho que era muito interessante. Fica Ou da pais e prometido, filhos. fica prometido. Pronto, muito obrigada. Nós recebemos já 2 presentes. Tudo bom para si. Bom. Obrigada. Boas festas. Para vocês também. E para os Obrigada. filhotes e para a, Para a tudo, família. para tudo. Obrigada. E então, foi assim que começámos. Estive aqui sempre a avaliar. O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? Pois, tu estavas pensativa, por acaso pensei, o que é que a Cláudia está agora a pensar? Será que está a pensar na bola da árvore de Natal? Não, estava aqui a analisar. Se fizeste Não tudo tem certo, problema. deste boa Claro nota que a não ti fiz própria? tudo Ou não? certo, não é? Deste boa nota a ti própria? Sim. Sim. Poderia ter Podemos feito ter outras feito coisas, diferente. mas pronto. Olha, ficou aqui Os meus filhos dormem. Exato. Ficou aqui um belo presente, não só para si, mas para partilhar. Pegue neste programa e partilhe, porque de certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E se precisa de ajuda mais especializada, tem aqui a doutora A Mariana. doutora Mariana. E muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenha gostado. Com certeza gostou. E nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Não perca. Para desembrulharmos mais um presente. Vai ser assim até ao Natal. Todos os dias um presente. Adeus. Porte-se Portem-se bem. bem. Para mais presentes.